Bem, nós hoje vamos falar sobre um tema em que eu trago boas notícias e pouquíssimas notícias que não são tão boas a respeito de mentores espirituais. Se bem que tem sempre plano B e C e tem sempre o nosso mentor espiritual, nosso amigo, nosso protetor, nosso anjo, nosso guardião, tomando conta da gente, né? E hoje eu conversei bastante com o meu. Primeiramente, eu queria esclarecer que eu optei pelo termo mentor espiritual, embora haja algumas vezes uma divergência, porque no campo semântico, o mentor parece acima de um espírito protetor, espírito amigo, guia espiritual, mentor espiritual, anjo da guarda. Então, são denominações, e eu optei pelo mentor porque eu acho que é o que melhor define o que representa para mim esse espírito. O mentor, ele nos dá as diretrizes e nos sustenta, mas ele entende mais do que ninguém que a tarefa é nossa, que o trabalho é nosso e que ele está ali para nos auxiliar. Mas anjo da guarda é uma denominação que vem muito da nossa origem católica, da maioria do povo brasileiro, né? Do anjo da guarda, mas a gente vai entender que é um espírito, né? Um espírito que nos acompanha durante a nossa trajetória material, da vida material. Todos nós, por menos merecedores que fôssemos, nos acharíamos diante da providência divina, sendo assistido por esse companheiro ou companheira do plano espiritual, que é quem praticamente endossa a nossa encarnação. Ele assina lá um contrato se responsabilizando por nós e endossando essa nossa vinda para cá. Eu baseei esse estudo no Livro dos Espíritos, nas obras de Kardec. Eu recebi essa figura, eu achei ótimo. Fale ao motorista somente o indispensável. Leia Kardec, isso é indispensável. Nós não podemos deixar de ler Kardec, de ler a fonte, né? Onde nós vamos buscar as explicações, vamos buscar os ensinamentos, sempre com o espírito crítico de Kardec, analisando aquilo que precisa ser, de alguma forma, atualizado aos nossos dias ou aos nossos conhecimentos, mas as obras de Kardec, elas não podem ser dispensadas e deixadas de serem lidas. Eu começo pela questão 490, aliás, 490 e 491, que pergunta exatamente isso, que se entende por um anjo da guarda, um anjo guardião, e qual é a missão desse espírito. E os espíritos respondem a Kardec que o espírito protetor, ele pertence a uma ordem elevada, é um espírito que pertence a uma ordem elevada. Se ele é um protetor, se ele é um responsável por nós, ele necessariamente precisa ter um nível de conhecimento, de elevação moral, espiritual, superior ao nosso, né? Como nós presumimos que um professor venha a ter um conhecimento superior a seus alunos, embora sempre com a intenção de que o aluno nos supere, que ele venha a se desenvolver tanto que venha a superar o mestre. E ele tem a missão de um pai com relação aos filhos, que é guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliar com conselhos, consolar nas aflições e levantar o ânimo nas provas da vida. Eu faço questão de ressaltar aqui, chamar a atenção para o fato de que a gente está falando de pais, né? São os pais encarnados, as mães, os responsáveis encarnados, que eles têm essa tarefa e que isso precisa ser sempre lembrado, porque os pais, eles estão se sentindo algumas vezes tão perdidos com relação à sua tarefa como familiares responsáveis pelos filhos, que muitas vezes essa missão de um pai em relação ao filho, ela se perde na família sanguínea, porque entendemos que é muito difícil
a educação hoje, educar no mundo em que nós estamos vivendo é difícil, mas é preciso que nós, como pais encarnados, nós tenhamos em mente que esse também é o nosso papel. E aí, eu coloquei esse slide porque eu acho que ele é muito esclarecedor e nos ajuda, né? Porque diante dessa difícil tarefa, quando Kardec pergunta aos espíritos se o espírito protetor sofre quando o seu protegido segue o mau caminho, apesar dos avisos que recebe, né? E os espíritos respondem que o espírito protetor, o nosso guardião, ele se comove, ele lastima os erros dos protegidos, mas essa aflição ela é muito diferente da maioria dos pais, né, como eu, das mães, dos pais, com relação a seus filhos. Por quê? Porque esse protetor, esse espírito que tem uma elevação maior do que a nossa, ele sabe que há um remédio para esse mal e que o que ele não consegue fazer hoje, ele vai conseguir fazer amanhã, né? Se nós vemos o nosso filho criança, nós não exigimos dele mais do que ele poderia dar, porque nós entendemos que ele vai crescer e ele vai avançar. O espírito protetor também nos vê dessa forma, ele vê que aquilo que a gente não conseguiu, apesar dos avisos, apesar de todas as orientações que nos dão, ele vai, em algum momento, que ele não conseguiu hoje, ele conseguirá no futuro. O termo mentor também, muitas vezes a gente utiliza para aglomerações de indivíduos, sociedades, cidades, nações, porque essas individualidades coletivas, como dizem os espíritos, elas têm um objetivo comum e ela precisa de uma direção superior. Então, também essas coletividades, elas têm um mentor que as auxilia a não se afastar dessa direção, dessa missão, dessa proposta que vem a cumprir. Existem até mentores, por exemplo, mentores de rua. Uma rua recebe um nome, pode ou não aquele que é homenageado com o nome da rua, ele pode vir a se tornar um mentor daquela rua, ser um mentor das casas espíritas. As casas espíritas têm mentores, as escolas têm mentores. Eu tive uma vez o privilégio de, desdobrada, ir à escola onde eu trabalhava, era uma escola, uma escola com uma área imensa de natureza, de Mata Atlântica, eram 60 mil metros de Mata Atlântica, e eu tive o privilégio de ver os protetores, os mentores espirituais da escola espalhados por lá, e eu pude entender um pouco por que de um recreio, com tantas crianças correndo, a gente diariamente sobrevive a esses recreios, porque há mentores em todas as aglomerações, as individualidades coletivas, como foi dito pela espiritualidade. E aí, como nós pensamos em mentores como algo mais grandioso, eu trouxe dois grandes mentores, o mentor da Terra, que é Jesus, e não apenas da Terra. Jesus é o mentor do nosso sistema solar, ele planejou o nosso sistema solar. Vocês imaginem o que significa ele planejar a Terra, qual é o nível de elevação, qual é a estirpe desse espírito, e ele olha por nós, ele é um dos nossos mentores. Então, essa é uma das boas notícias, nós temos um mentor deste nível, e às vezes nós não recorremos a ele como deveria. E aí eu vou contar um pouquinho aqui a história do mentor do Brasil, que é Ismael, que foi escolhido por Jesus para essa tarefa. Jesus, em suas visitas, né? Jesus faz visitas, felizmente Jesus nos visita frequentemente, e numa dessas visitas ele
conversando com o Léo, que era um dos assistentes dele, né? Que estava muito preocupado, né? Nós estávamos naquele momento das cruzadas, de momentos de muita violência, de muita dor, né? Das inquisições, da Inquisição, e ele, então, sugere a Jesus que Jesus transportasse aquela semente do Evangelho que estava na Europa para outras terras, né? E Jesus pergunta a ele onde ficam essas terras. É óbvio que Jesus sabia, Jesus não precisaria que alguém dissesse a ele, mas Jesus sempre nos leva, essa é a grande didática de Jesus, ele sempre nos leva a refletir, ele sempre nos leva a pensar naquilo que nós desejamos. É assim com as curas, foi assim com as curas. Jesus, embora pudesse parecer óbvio, Jesus sempre perguntava o que queres que eu faça, porque é preciso que a gente reflita sobre aquilo que está desejando ou está propondo. E aí esse espírito, né, que é seu auxiliar, o leva então as terras, né, sobrevoam aqui as terras do Brasil, visitam as terras do Brasil, e ele então apresenta aqui a nossa pátria, e Jesus a abençoa e diz a ele que ele deverá encarnar em Portugal, e ele vem a encarnar em Portugal como Henrique de Sagres, e que criou a Escola de Sagres, né? Ele cria a Escola de Sagres, que era uma escola diferenciada, era um centro de estudos que reunia uma série de espíritos muito elevados nesse conhecimento e que estimulou o conhecimento e o desejo de buscarem as novas terras. Cabral, várias vezes em desdobramento, ele foi orientado a chegar nas terras do Brasil. E no dia, então, que Cabral chega, que o Brasil é descoberto, né? A história já vinha questionando isso, essa descoberta do Brasil. Quando o Brasil, então, ele chega ao Brasil, há uma grande festa no plano espiritual e Ismael, então, recebe de Jesus a incumbência de cuidar da nossa terra. E ele recebe um estandarte, uma bandeira, e Jesus pede a ele que pense nesse lema que ele queria colocar nessa bandeira, e Ismael, muito comovido, Ismael em prantos, ele cria, então, este lema, Deus, Cristo e caridade, que é o que está escrito no estandarte, no verdadeiro estandarte, o estandarte espiritual da bandeira do Brasil. E o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele é um livro que ainda gera alguma polêmica, né? Há questões de duvidarem como pode o Brasil, com tanta desigualdade, o Brasil ainda com tantos problemas, ser a pátria do Evangelho, né? E há outros historiadores que buscam lá alguma incongruência, mas eu recomendo muito, a gente vai conhecer um pouco, foi ditado por Humberto de Campos, e vamos conhecer um pouco, digamos assim, os bastidores da história do Brasil, aquele que realmente nos interessa, conhecer um pouco sobre os motivos da escravidão, aqueles espíritos elevados que estiveram conosco aqui no Brasil, amando de Jesus, para iniciar o nosso processo de evolução como nação, e a gente vai ter nesse livro muitos esclarecimentos a esse respeito. Eu continuo indicando muito esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E aí eu trago aqui, já falando em mentores, né? A gente tem essa ideia de que dessa elevação excepcional ainda dos mentores, e eu trago, então, uma mentora muito querida minha, eu acho que de todo mundo, mas eu tenho um carinho especial por Joana de Ângeles, aprendo muito com ela,
que é a mentora do Divaldo, né? que foi está encarnada, mas a mentora de Divaldo, que o acompanhou. Eu vou botar um trecho mínimo da propaganda do filme, né, do Divaldo, que eu também recomendo muito que se assista, porque é um filme muito bonito e muito esclarecedor. Dedica a enxugar a lágrima do outro. Não tem tempo para chorar. Então, Divaldo, o mensageiro da paz, e nessa cena aí, Joana o acompanha, tem uma cena no filme que eu lembro sempre de mim. Divaldo começa a se sentir um pouco seguro para falar, e ele não se prepara bem, porque ele acredita que na hora, né, Joana vai soprar para ele o que ele precisa falar, e ela dá um grande susto nele, deixa ele ali paralisado, sem encontrar as palavras, até que ela se compadece e ela o auxilia, mas fica uma grande lição. Mas eu quero dizer que eu jamais venho para um estudo sem me preparar muito bem, até porque eu certamente, embora acredite ter um mentor, acho que uma mentora, que me ajuda demais. Eu não sei se eu teria ou mereceria essa colher de chá, porque naturalmente a minha tarefa não se aproxima da tarefa do Divaldo. E claro, em termos de mentores, nós não poderíamos deixar de citar o Emmanuel, que foi um dos mentores, né, de Chico Xavier, que também está reencarnado, já reencarnou entre nós para nos auxiliar, segundo algumas orientações dos espíritos, para trabalhar na área de educação. Eu não vejo a hora de mandar o meu currículo para ele, mas eu acho que não vai dar tempo. Mas ele está conosco e isso nos alenta muito, isso traz ao nosso coração uma certeza muito grande de que a mudança que está ocorrendo, ela é real e ela nos atingirá naquilo de mais nobre do que nós necessitamos. Então, vamos ver também rapidinho o primeiro encontro visível, né, de Chico com Emmanuel, que também está no filme As Vidas de Chico Xavier, que eu também recomendo que assistam, como As Mães de Chico Xavier. E é um encontro em que Emmanuel já mostra a que veio, né? Antes, eu esqueci de falar um pouquinho sobre Ismael. Ismael, ele já está nessa história há muito tempo. Há citações de Ismael na Bíblia, né? Em que ele seria filho de Abraão com Agar, uma escrava, porque a Saraí, que era a esposa de Abraão, não podia ter filhos, aparentemente era estéril, eles já estavam com uma idade mais avançada, e Agar, que era uma escrava, teve a tarefa, então, de dar um descendente, né, um herdeiro. E 14 anos após, Saraí vem a ter o seu filho, isso gera um desajuste familiar, porque Saraí, que passa a ser Sara, ela pede que Abraão mande Agar embora com o filho Ismael. E Agar, então, recorre ao mentor espiritual, recorre a Deus, ora, e Deus diz a ele que deixe que eles vão, porque ele terá, Ismael, uma tarefa muito importante, de iniciar uma tarefa muito importante, então ele tem um pouco mais de tranquilidade para deixar que seu filho se vá. E quando eles estão no momento, né, Agar e Ismael, no momento de muita dificuldade num deserto, ela vê o rosto e que atribui-se a ser a presença de Jesus diante deles. Então a gente vê que Jesus e Ismael já estavam se comunicando há muito tempo para que ele viesse a ter essa missão e essa tarefa no Brasil. E vamos lá, então, ver esse encontro do Chico com... Vejo coisa que ninguém vê. Emmanuel. Por que eu não vejo o senhor? É só você se virar. Então,
Por que eu não vi a voz dela? Pediram para eu fazer isso. Quem pediu? Você quer mesmo saber sobre isso? Quer entender o que acontece com você? Quero. É o que eu mais quero na minha vida. Isso vai dar muito trabalho. Eu trabalho desde pequenininho. É verdade. Então você deve estar pronto para 3 regras básicas. Que regra? A primeira é a disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Como é que eu faço para ficar disciplinado? Você devia pensar melhor. Bem, a gente percebe que Emmanuel, desde a apresentação, deixou muito claro que ele ia dar muito duro em Chico Xavier. E tem gente que brinca, que diz, agora virou o jogo virou agora, mas são 2 espíritos de tanta elevação que certamente eles vão continuar conduzindo e continuar sendo os nossos mentores de quem necessitamos tanto e tão amados. E aí, como eu disse que a gente devia ler Kardec, a gente também deve ler André Luiz, porque a obra de André Luiz, ela é uma obra que veio desvendar para nós, desvelar o mundo, a vida no plano espiritual. Então, é muito importante que como ele é atual ainda, são livros da década dos anos de 1940, e a gente vê um livro de 1947 falando de questões que a neurociência vem apresentar tão recentemente. Então, eu trouxe um caso, porque uma das perguntas que Kardec fez aos espíritos é se em algum momento nós deixaríamos de necessitar de um protetor espiritual, de um mentor espiritual. Aí essa é uma das notícias ruins, a gente ainda vai morar muito e que bom, né? Que bom que a gente tem esse recurso. Então, desse livro, Sexo e Destino, eu trouxe um caso que eu acho que demonstra bem como é a trajetória de um protetor, de um anjo guardião, como é a trajetória desse espírito, porque essa trajetória, ela é a trajetória que todos os espíritos precisam cumprir. A gente começa do mesmo ponto e vai evoluindo. Então, eles passaram pelo que nós estamos passando e eles já venceram muitos obstáculos e avançaram bastante à nossa frente. Mas a gente vai ver, né, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, eu não recordo agora, mas é algo assim, depois de vencidos todos os nossos defeitos e imperfeições, o que resta para ser consertado, revisto, né? E a gente pergunta, e sabemos que Kardec, acima de tudo, era um excelente perguntador, e um excelente perguntador, ele já sabe muito da resposta, e Kardec, então, faz essa pergunta, e aí os espíritos nos respondem que, vencidas todas as imperfeições, nós vamos ter que vencer o nosso apego, o nosso interesse pessoal, né? E nós sabemos que os espíritos estavam se referindo ao apego, especialmente aos nossos afetos, e por isso eu trouxe esse caso do livro Sexo e Destino, que trata de Pedro Neves, né? Pedro Neves era um servidor do Ministério do Auxílio em Nosso Lar. Então, André Luiz, ele acompanhava Pedro Neves, o via como um trabalhador e, por isso, estava num estágio superior a André Luiz. E imaginem, ele era um servidor do Ministério do Auxílio. Então, significava que a função dele era orientar, auxiliar aqueles que estavam lá em Nosso Lar. E um dia ele vê Pedro Neves acabrunhado, sentado, se distanciando das pessoas e não querendo falar, não querendo conversar, e André Luiz
diferentemente dos outros que não se sentiram encorajados a perguntar a Pedro Neves o que houve, André Luiz se aproxima dele e pergunta: há algum problema familiar, né? Também se colocando na mesma posição, porque André Luiz também tinha sérios problemas, né, relacionados à família, a forma como lidava com a família. E aí, então, Pedro Neves começa a contar que a filha Beatriz estava enferma, acometida de uma grave doença, já nos seus últimos dias. E o genro, Nemésio, que era o marido de Beatriz, com quem ela tem um filho, Gilberto, né? O marido estava envolvido com Marina, uma moça de 20 anos, que era uma enfermeira improvisada de Beatriz, amante de Nemésio, mas apaixonada por Gilberto, filho deles. E eles, então, na mesma casa em que estava Beatriz, eles viviam seus colóquios amorosos, e isso deixava Pedro Neves extremamente revoltado com aquela traição. E daquele olhar, né, ao perceberem e escrutinarem, né, os pensamentos deles que ali estavam, eles percebem que esta postura do Pedro Neves, ainda assim tão revoltada, gerava no ambiente, embora fosse ele um servidor do Ministério do Auxílio Nosso Lar, gerava um ambiente que mais ainda estimulava aqueles pensamentos dos dois, né, de Nemésio e Marina. Mas um mentor chega, né, Félix, e ele então consegue reharmonizar aquele ambiente, e então consegue que Beatriz se sinta um pouco melhor, que Pedro que Marina e Nemésio também se sintam incomodados com a própria postura deles. E uma coisa interessante, ainda voltando àquilo que nós falamos, que existem mentores em todos os lugares e de todas as coletividades, num desses dias, Pedro vai à procura de Nemésio para tentar convencê-lo a auxiliar a filha, a ser um companheiro nesses dias finais dela, um companheiro melhor, mais digno. E ele o encontra numa boate. E ele fica tão revoltado que ele começa a agredir o Nemésio. Claro, magneticamente, né? Fluidicamente, mas o Nemésio sente aquele golpe, ele começa a se sentir mal, e Nemésio é amparado por uma senhora que aparece e que vem a ser uma protetora daquela boate. Então, ela consegue acalmá-lo e levá-lo de volta à casa de Beatriz. Ela o leva, então, de volta à casa de Beatriz, e eles, então, conseguem assisti-la um pouco melhor. E aí acontece também uma coisa interessante, porque eles começam a observar que Nemésio está gravemente doente. Nemésio também vai desencarnar brevemente. E André Luiz é levado a pensar que aquela postura indevida deste homem, Nemésio, ele também já havia passado por ela, e ele, então, encontra dessa forma recursos para buscar também a misericórdia e ajudá-lo. Então, daí é muito importante nós sabermos isso, né? Uma reafirmação de que, primeiro, nós temos muito auxílio, não é um auxílio exclusivo do nosso espírito protetor, do nosso mentor, nós temos muito auxílio, e nós vamos granjeando ao longo da vida mais auxílio ainda, e que a nossa postura deve ser sempre, ainda segundo a bandeira de Ismael, né, seguindo Deus, Cristo, a da caridade. E aí, nas questões 492 e 493, há a pergunta se o protetor se dedica ao indivíduo desde o nascimento e se é voluntária e obrigatória
à missão do espírito protetor. Ele acompanha, sim, do nascimento até a morte, acompanha muitas vezes na vida espírita, no planejamento, né, no planejamento da reencarnação, e muitas vezes através de várias existências corpóreas sucessivas. Então, é um amigo mesmo, ele não nos deixa. E ele, a partir do momento que aceita esse encargo, aceita essa tarefa, ele é obrigado a ficar conosco, mas embora eu ache que muitas vezes a gente deva levar o nosso espírito protetor à loucura, eu não acho que passe muito pela cabeça dele desistir de nós, não. E ele também pode ter o direito de escolher aqueles que sejam simpáticos. E sobre isso eu também queria falar, sobre espíritos simpáticos, que nós temos espíritos simpáticos, que eles podem ser bons ou maus companheiros, porque eles simpatizam com as nossas posturas. Se são boas posturas, que bom que nós os tenhamos próximos a nós, né? Atraídos pela afinidade que nós tenhamos nas boas causas e nos bons propósitos. Porém, se nós assim não agimos, nós também temos conosco os espíritos que simpatizam com os nossos equívocos e muitas vezes nos estimulam ou nos fortalecem para que continuemos equivocados. Ainda na questão 504, Kardec pergunta se nós poderemos saber sempre o nome do nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião. E aqui também é muito interessante. Aqui não está, não, mas é importante a gente saber que para os espíritos eles não veem nenhuma importância em nós sabermos os nomes deles ou não, quem foram. Nós é que temos muito essa curiosidade. Nós, na verdade, é que queremos saber quem foram, e via de regra, nós achamos que são espíritos muito elevados, né? Maria, Jesus, só espíritos assim, dessa procedência. E aí é muito importante também nós sabermos que nós podemos chamá-los ou evocá-los ou orar pelo nome que nos inspire simpatia ou veneração, ou por quem nós tenhamos devoção, porque o protetor, ele nos acudirá, não importa o nome que nós, com o qual nós vamos nos dirigir a ele. Isso daí para eles não tem importância, eles estão num outro nível muito mais elevado que o nosso no que diz respeito a isso. Também perguntou Kardec aos espíritos se o espírito protetor ele fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda. E os espíritos nos esclarecem que frequentemente sucede que alguns espíritos deixem a posição de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso outros os substituem. E aí eu vou trazer um caso que eu amo: Chico Xavier, Maria João de Deus e Cidália Batista. Eu vou até olhar um pouquinho para vocês. Eu vou parar um pouquinho o compartilhamento para olhar um pouquinho para vocês. Maria João de Deus era mãe de Chico e ela conversava com ele muitas vezes, e ela desencarnou, eram muitos irmãos. O pai de Chico Xavier era tipo um caixeiro viajante, ele viajava muito, não tinha condições de cuidar dos filhos, não tinha com quem deixar os filhos e espalhou os filhos em vários lugares. Até que ele vem a se casar com a Cidália e ela impõe como condição que ele reunisse todos os filhos novamente. E ele vem, ela então reúne a família, traz o Chico, que era muito maltratado por uma madrinha, e ela então constitui aquela família e ela
aceita a mediunidade do Chico, que era um grande drama para ele, né? As pessoas não conseguiam compreender aquilo e ele era, muitas vezes, inclusive, perseguido por essa, né? Manifestação. E aí, Chico Xavier tem uma passagem linda antes de Chico Xavier desencarnar, e agora eu vou compartilhar novamente, nunca volta no ponto que eu estou, né? Eu vou compartilhar novamente aqui, porque houve uma passagem muito linda envolvendo Maria João de Deus, Dr. Bezerra de Menezes e Cidália. O Chico estava internado em 2001, muito grave. Nós vamos ver. Bom, entrou. Vocês estão me ouvindo bem? Que entrou uma mensagem aqui que eu não entendi. Ok. Sim? Tá. Então, o Chico Xavier, em 2001, ele foi internado com uma certa gravidade e houve um fato, assim, um fenômeno que ocorreu. Eu vou mostrar o vídeo, depois a gente fala, embora o vídeo vá falar muito por si, mas eu vou dizer um pouco os bastidores ali dessa situação. Vocês estão vendo bem? Antes de internar, ficou doente, devido a um estado gripal. Estado gripal esse que evoluiu para um quadro mais grave de pneumonia em ambos os pulmões. Então, no dia 26 de junho de 2001, nós o internamos nesse quarto de 201. Quando eu cheguei e vi ele frágil, muito mal, muita falta de ar, totalmente assim, inconsciente, né? Perguntava as coisas para ele, ele não tinha estímulo nenhum, ele respondia nada. E nisso tudo a gente fomos cuidando dele, sempre cuidando dele, ajudando ele nos cuidados e sempre respeitando o Chico Xavier. O quadro evoluiu para um quadro grave. Já no terceiro dia, devido à gravidade do quadro, nos surpreendeu que ele apresentou ter uma melhora. Essa melhora que foi somente indo cada vez mais a ponto dele abreviar o quadro dele de internação depois de uma semana e ir para casa. Algo aconteceu em que nos chamaram a atenção, o repórter da rede nos chamou que houve um fato que ele queria nos mostrar de uma luz que entrasse do alto no quarto do Chico Xavier. Mas quem viu foi o editor. Eu, na hora, não percebi nada. É muito rápido. Foi feito um estudo bem minucioso disso, que nos chamou, então, a atenção. A melhora do quadro do Francisco Cândido Xavier, depois dessa luz e antes da luz. E eu cheguei de manhã para fazer os cuidados nele, né? Nunca falei, pedi a bênção para ele, ele já me olhou com a visão totalmente consciente. Isso ele não tinha no dia anterior. E eu já olhei a respiração dele, ele já não estava muito mais dispneico, mais que aquela falta de ar, já estava bem mais leve, a respiração mais tranquila. E eu olhei para o doutor Eurípides e nós olhamos, trocamos uma troca de olhar, de alegria, né? E ele já indo com a mão no oxigênio, já não precisando mais dela. E aquilo ali fiquei assim, encantado com aquela melhora, né? E no que eu conversei com ele, ele já me respondeu com um pouco de dificuldade, mas respondeu, para quem não estava nem conversando. E nisso eu já tirei o oxigênio, já consegui sentar ele na cama. Ele já manifestando as coisas, pedindo já com gesto, com olhar, olhava todo mundo que estava ali ao redor dele. E como é que neste dia eu consegui pôr ele na cadeira de banho, levar e dar um banho no chuveiro. Uma coisa que o dia anterior era impossível fazer isso. Eu então resolvi perguntar ao Chico Xavier o que houve
nesse dia que houve essa melhora abrupta dele. Então, ele mesmo havia perguntado aos companheiros espirituais, aos espíritos amigos, o que havia acontecido. Aí ele falou que era a visita da mãe dele, que pedia para ele ter um pouco mais de paciência, que ele ia melhorar. Muita gente achou extraordinário, assim, uma coisa diferente, nunca ninguém tinha visto, eu também nunca tinha visto. Sou espírita, mas também não dá pra você falar o que era. Dá pra você falar o que o Chico falou, que era a mãe dele. E se ele tá falando que é a mãe dele, quem sou eu pra falar que não era? Depois que se falou a respeito dessa luz, dessa força que veio do alto na cura do Chico, muitos amigos, mesmo médicos, colegas de outros lugares do país e mesmo do exterior, principalmente dos Estados Unidos e da Suíça, em que nós tivemos contato com eles e eles que nos indagaram da força que houve, dessa luz que a imprensa mostrou, da existência dela na cura do Francisco Cândido Xavier. Então, eu vou descompartilhar aqui um minuto para ver se essa mensagem sai, para ver vocês também um pouquinho. Agora eu vou contar um pouco os bastidores, né? Realmente, quem foi visitá-lo foi Maria João de Deus, a mãe dele, com o doutor Bezerra de Menezes, mas ela foi dizer que ela ia reencarnar para auxiliar o pai dele. E aí o Chico fala, puxa, o Emmanuel já foi, já reencarnou, agora você também vai reencarnar, quem é que vai cuidar de mim? Imagine se Chico ia ficar desamparado. E ela diz, não, eu vou reencarnar porque o seu pai já reencarnou há um tempo e eu não quero casar depois com um homem velho demais. Eu tenho que ir a tempo de poder encontrá-lo e a gente constituir uma família. Mas eu vou deixar Cidália tomando conta de você. Então, novamente, Cidália, que foi a mãe adotiva do Chico Xavier e dos irmãos, Cidália, então, recebe essa tarefa de cuidar do Chico por mais um ano. Então, ele, durante mais um ano, ele fica entre nós, encarnado, e depois ele vem desencarnar. Então, a espiritualidade também, ela nunca nos desampara. E se é necessário que o nosso mentor, um protetor, ele venha reencarnar, certamente haverá uma substituição e nós nunca ficaremos desamparados. Vamos ver se agora a gente consegue... Que bom, ficou no lugar certo. E essa luz, então, que nós vimos, era o doutor Bezerra e Maria João de Deus visitando o Chico no hospital. Também há uma pergunta se poderá dar-se que o espírito abandone o seu protegido por rebeldia, quer dizer, ele pode não abandoná-lo, mas se afastar, porque vai reencarnar, e ele também pode não abandonar a palavra, não cabe ao mentor espiritual, mas ele pode se afastar quando vê que os conselhos são inúteis e não abandona completamente, naturalmente, né? E logo que a gente demonstra esse interesse em se aproximar novamente de seus bons conselhos, eles voltam imediatamente. Aqui eu quero falar uma coisa muito interessante que já aconteceu mais de uma vez. Eu fui fazer um estudo num centro espírita muito grande, no Recreio, que recebe 300, 400 pessoas no estudo, e eu tinha colocado um vídeo que eu gosto, do Amigos da Luz, é um canal que trata as questões espíritas com humor, e tem um vídeo em que um médium, ele quer se utilizar da mediunidade para ganhar dinheiro, prestígio, poder, então ele quer psicografar. E ele não consegue, até que o mentor se aproxima dele, pergunta o que ele está fazendo, ele diz que ele vai fazer, não, quem vai fazer é o mentor, que vai escrever um livro, um best-seller, para ele ganhar dinheiro, para ele ter fama, né? E o mentor diz assim, nem eu nem você
tchau, né? Se afasta dele. Então, uma vez eu planejei, coloquei na apresentação esse vídeo e na hora não rodou de jeito nenhum, né? Imagine que, aliás, né, Ângela, não é nenhuma surpresa, mas na hora ele não rodou e eu também já estou acostumada, mandei para frente, segui adiante e quando acabou o estudo, eu ouvi nitidamente a voz me dizendo, né? Não era hora de brincadeiras. Havia muitos espíritos ali de médiuns que haviam fracassado na sua tarefa. Por isso que o vídeo não rodou. E eu até brinquei e falei, mas por que não me avisou antes, né? E ela me disse, eu avisei, você que não entendeu, não escutou, né? Então, eu presto uma atenção quando eu faço esses estudos, inclusive, eu hoje, mais a título de brincadeira, perguntei, posso colocar hoje? E ela me disse, mudou alguma coisa? E eu falei, não. Então, está respondida a pergunta. Eu estou falando isso, parece que é muito natural que eu converso assim, como Chico conversava, como Divaldo... Não é assim, sabe? É que eu começo a perceber essas mensagens que às vezes chegam para mim e que eu não conseguia entender de onde vinham e de que forma eu precisava me colocar, me disponibilizar para receber. E isso acontece com todos nós, com muito mais frequência do que nós podemos imaginar. E uma pergunta 499 é que o espírito protetor está constantemente com o seu protegido, não haverá uma circunstância em que perca de vista, sem abandonar, mas perca de vista. Aí diz que há circunstância que não é necessário que o espírito protetor esteja junto do seu protegido, mas é muito importante saber que a qualquer momento em que haja uma necessidade, em que haja uma emergência, a velocidade com que eles vêm é inimaginável para nós. Será que eu tenho direito a mais uns minutinhos? Porque eu vou passar um pouquinho de 8h30. Pode ser? Senão eu dou uma acelerada, hein, Ângela? O Júlio. Vão pensando, tá? Enquanto eu falo aqui, vão pensando, né? E aí, eu trouxe aqui um caso também do livro Ação e Reação, em que uma mãe pede ajuda desesperada porque sua filha está pronta para suicidar, tomando um veneno. O mentor imediatamente chega, vê ela com uma criança, né, o filho pequeno, e ele fluidicamente, magneticamente, por manipulação magnética, ele faz com que ela mexa o braço e derruba aquele copo, né? Ela dorme e eles têm, então, a oportunidade de poderem conversar com ela e demovê-la dessa situação. Então, quando diz sim, mas nunca agem fora das leis da natureza, não é possível que o mentor espiritual, ele, por exemplo, desvie uma bala. Mas o que o mentor pode fazer? E a gente viu isso no livro da Sueli, que eu não me recordo, se alguém puder me ajudar, porque isso me ocorreu agora, eu não pesquisei, em que um rapaz ele vai prestar assistência a uma moça que vivia numa região de meretriz, uma região muito violenta, e quando ele está voltando, ele vai ser assaltado, uma arma na mão, e o mentor, ele imediatamente ele reza e o mentor imediatamente chega, né? E aí, eu até lembrei, uma mãe ontem falou, agradecendo, que a gente responde as mensagens delas mais rápido que imediatamente. Então, o mentor também chegou muito mais rápido que imediatamente. E o que ele faz? Ele provoca um desequilíbrio naquele assaltante que o leva a deixar a arma cair. E ele, então, sopra para o rapaz, sai correndo, e ele sai correndo. Naturalmente, ele teve uma assistência porque estava praticando bem,
mas nós devemos sempre ter em mente o vigiar e orar, né? Para que a gente dê menos trabalho à espiritualidade. E da pergunta 511, essa também é muito interessante. Por que, que a gente não fazem isso? Por que, que os mentores não fazem isso de modo ostensivo? A gente adoraria, né, que o mentor dissesse, não faça isso, não vá por aqui, não faça assim, mas a gente, como é o mentor, né, ele não pode fazer por nós, e nós podemos sempre contar com ele, mas se ele fizesse por nós, o nosso espírito não progrediria, não adquiriria a experiência que nós precisamos pelos nossos próprios esforços. O que eles nos querem bem, então, eles não podem impedir o uso do nosso livre-arbítrio. Por isso que não é tão ostensiva, mas eu vou dizer a vocês, na maioria das vezes a gente é que não percebe, porque ocorre com muita frequência. E falando sobre os pressentimentos, né? O pressentimento é um conselho íntimo, que um espírito que nos quer bem, ele nos dá, vem como um instinto. Por quê? Porque antes de nós encarnarmos, nós temos conhecimento do gênero de provas que nós vamos ser submetidos e que nós vamos passar. E a gente fica com essa impressão, e é essa impressão, é essa voz do instinto que se faz ouvir quando vai chegando o momento de sofrê-las, e aí isso se torna um pressentimento. Eu vivi isso muito fortemente quando meu irmão mais novo desencarnou, ele era apenas 1 ano mais novo do que eu, mas a nossa relação era muito, muito maternal em relação a ele. E 1 semana depois, eu chorava sem parar, e a ponto de ter que encostar o carro, dirigindo, ter que encostar o carro e chorar, e eu não sabia de onde vinha aquela tristeza, de onde vinha aquela dor, né? Foi uma morte muito súbita, ele não estava doente, nem sofreu um acidente, foi a reação a uma medicação que dá em 0,0001%, né? E depois, naturalmente, eu tive notícias de que era essa história mesmo, tinha que ser essa história. Mas eu me lembro muito dessa impressão, desse pressentimento, eu não sabia exatamente que se tratava dele, não tinha a menor ideia, mas eu sentia uma grande tristeza, a ponto de eu chorar, e mais, olha como eles foram amigos, né? Ele desencarnou no dia 5 de dezembro, e quem é professor, tem meu amigo Cláudio aqui, deve ter outros, a gente sabe que é uma época do ano que a gente tem que estar, tem uma sobrecarga de trabalho muito grande. Eu antecipei todos os meus trabalhos, coisa que eu nunca fiz, né? Quando chegou no dia 5 de dezembro, eu estava com tudo junto. Então, mais um auxílio da espiritualidade para que eu tivesse menos essa preocupação, que é uma grande preocupação no fim do ano. Uma outra pergunta, da 523, é que, acontecendo que os pressentimentos e essa voz do instinto, eles nem sempre ficam muito claros para nós, e nós ficamos nessa incerteza, o que nós devemos fazer? Nós devemos invocar o nosso bom espírito, orar a Deus, que Ele enviará um de seus mensageiros, um de nós. Ele fala que mandará um dos mensageiros espirituais, mas ainda tem uma coisa muito interessante, que os espíritos, eles se esforçam para que a gente viva o melhor possível. Então, eles também, embora eles tenham a responsabilidade maior sobre o nosso desenvolvimento moral, eles também se preocupam e também nos ajudam nos aspectos da nossa vida particular. E Kardec diz que ajudam com os conselhos, com a voz da consciência, né, que ressoa no nosso íntimo, mas como nem sempre nós ligamos ou damos a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo das pessoas que nos cercam. E aí eu vou contar rapidamente o roubo do meu Fusca. Eu tive um carro que eu comprei, meu primeiro carro, mandei pintar, reformar, ainda estava pagando as duas coisas, a prestação do carro e a reforma do carro. E saindo do trabalho, o carro
o carro foi roubado. Eu saí, procurei, uma sensação horrível, a gente fica naquela expectativa, não, eu não parei aqui, eu não estacionei aqui, deve estar em outro lugar, e o carro tinha sido roubado. E eu fiquei muito mexida com aquilo. Tinha uma voz íntima que me dizia que eu devia pensar, que eu devia rever isso, e eu botei essa imagem porque eu sonhei mais de uma vez que o ladrão entrava no carro e quando ele ligava o carro, ele era ejetado do carro, ele ia parar longe, né? E um dia eu fui a uma consulta num oftalmologista, eu estava na sala de espera, eu não era espírita, eu não tinha conhecimento espírita, por isso que eu digo essa voz íntima, né? Eu não tinha conhecimento espírita, e aí uma senhora se aproximou de mim e disse: você perdeu alguma coisa? Eu imaginei que ela tivesse encontrado alguma coisa ali no consultório. Eu disse que não, mas que ela talvez entregasse na recepção. Ela disse assim: minha filha, eu sou médium e eu vou dizer uma coisa para você. Presta atenção, gente. Imagina se isso não é um susto que a gente toma. Eu vou dizer uma coisa a você. Aquele carro que levaram, porque você é muito protegida, você ia sofrer um acidente muito grave naquele carro, então eles tiraram esse carro de você e pare de sofrer por causa disso. Sabe aquele desenho animado que a gente vai sentindo assim o calafrio subir até os fios dos cabelos, né? E eu lembrei muito disso quando eu planejava esse estudo, porque exatamente se utilizou de uma pessoa. Quando a gente não consegue perceber a clareza da mensagem, eles têm muitos recursos. E Raul Teixeira, em uma entrevista à Revista Espírita Allan Kardec, ele diz que o anjo da guarda estará sempre junto ao seu protegido, mas esse estar junto não pode ser entendido como fisicamente ou geograficamente, mesmo que ele se encontre à distância do protegido, ele estará perto, mas a gente precisa, o seu tutelado tem que se manter psiquicamente vinculado a ele. E isso nos permite dizer que a atuação do guardião pode se fazer estando próxima ou distante. Essa atuação não precisa ser próxima, pode estar distante ou próximo do seu protegido. E eu vou dizer a vocês que a lição foi aprendida, porque eu não sei qual é essa história, mas tempos depois eu tive outro carro roubado. E eu tinha ido encontrar um namorado da época, eu estacionei, e quando nós voltamos, né, eu não encontrei o carro, eu disse para ele: levaram o carro, vamos lá na delegacia da queixa. Ele falou: você está em estado de choque? Eu falei: não, é porque você não entendeu por que levaram o carro, mas eu já entendi. Ele, na verdade, ele não entendeu muito bem. Então, a gente precisa saber que o nosso guia espiritual é um amigo muito querido, que nos ama muito, que está à distância de nós, mas ele está sempre ligado a nós e ele deve proporcionar a nós a mesma alegria que nós proporcionamos a ele quando nos encontramos. E esse vídeo aqui, professores em especial, se não viram, vão chorar, porque esse espiritual é porque eu comi o tá? Não é um amigo importado, não. Mas esse vídeo mostra a alegria quando você encontra uma referência, né? Uma referência. É um vídeo que foi feito para os professores, uma homenagem aos professores também, foi feito por um professor, e eu vou compartilhar com vocês.
Eres el mejor maestro y nunca te voy a olvidar. Te quiero mucho. Muito lindo, né? Então, a pergunta é: o que é necessário para a gente acessar o nosso mentor, né? Qual é o telefone dessa pizzaria? A gente precisa, como vem insistindo muitas vezes na nossa necessidade de expandir nossas possibilidades, de elevar o nosso pensamento, de buscar a espiritualidade maior através da nossa reforma íntima, da nossa busca pelos sentimentos nobres, pelas ações que enriquecerão a nossa existência. Então, a gente tem que buscar, sim, acalmando o nosso coração, serenando o nosso coração. E, como sempre, encerro com uma música. Hoje eu vou encerrar com uma música e com um poema. É um poema de Teresa de Ávila, que eu também adoro, que eu também tenho provavelmente uma história, porque eu fiquei muito comovida quando estive lá. Então, ela tem um poema muito lindo que se chama Nada te perturbe. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu ele sobe. Por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com grande entrega. E venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo, é glória vã. Nada tem de estável, tudo passa. Deseje as coisas celestes que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. Só Deus basta, de Teresa de Ávila, um lindo poema. E eu vou encerrar, dá tempo, gente? É uma música, esse poema, parte desse poema musicado em Barcelona, né? E Barcelona tem uma coisa interessante, né? Que a Igreja da Sagrada Família é uma igreja que está em construção desde 1800. Aqui é o que é necessário para acessar nosso mentor, é só lembrar que a gente tem que acalmar. Se a gente não acalmar e olhar para si, vai ser difícil, né? E ali na Sagrada Família, o Gaudí, que é um gênio, a meu ver. Infelizmente, eu não consegui visitar, a fila dava volta no quarteirão, literalmente, em 43 graus de temperatura, né? Ele dizia, né? Porque, imagine, começou em 1882 a construção, ele assumiu em 1883, parou na Guerra Civil Espanhola, continuou, eles estão tentando terminar até 2026, que é o centenário da morte dele. Mas ele dizia, quando dizia que estava muito lento, ele dizia que ele não tinha pressa porque o patrão dele não tinha pressa. Então, era Deus e Deus sabe que nós estamos em construção. Então, eu vou colocar essa música, ficou muito linda esse trecho do poema musicado. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paz
paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Todo se pasa, Dios no se muda. Deus devia nos bastar, mas como Ele reconhece ainda as nossas muitas dificuldades, Ele nos manda esses amigos incansáveis, amorosos, que nos acompanham nas nossas vidas, a quem nós devemos ser muito gratos e facilitar um pouco a tarefa dele, estabelecendo uma relação melhor, mais facilitada, né? Podermos receber isso tudo que eles têm para nos dar. Nós não podemos nunca esquecer disso, que nós temos conosco um companheiro fiel, inigualável. Então, muito obrigada a todos. Peço que eu também fiquei um pouco emocionada, mas muito obrigada e espero que a gente hoje tenha um lindo encontro com os nossos protetores espirituais na hora em que nós tivermos acalmado o nosso coração e liberado o nosso espírito para receber tantas bênçãos. Obrigada, gente.